Vamos lá. O primeiro é este. Eu vi um palhaço usando o corpo de uma criança. Como assim? É uma moça que nos conta. Na época do acontecido, eu tinha 14 anos e morava com meu pai e com a minha madrasta. Ela tinha um bebê de 2 anos, o fulaninho. Eu e o garoto éramos bem próximos. A maior parte do tempo eu ficava sozinha com ele, pois o meu pai e a minha madrasta iam ver os parentes quase todas as noites. Ficávamos eu e fulaninho em casa. O tempo passou, meu pai e a minha madrasta pararam de sair tanto. Chegou um certo dia que eu comprei uns lençóis, com o desenho de uns palhaços para colocar no meu quarto. Lençol de palhaços para colocar no meu quarto. Bom, para mim era só um lençol normal, mas o que me deixava gamada e tensa era que o fulaninho tinha gostado do lençol e tinha uns ursos de brinquedo deles também. Desses palhaços. Ele também tinha uns bonequinhos desses palhaços também, que eu colocava no meu quarto. Bom, sempre que eu chegava da escola, eu via que o fulaninho passava a maior parte do seu tempo no meu quarto, brincando de subir e descer da cama. Eu encontrava sempre o lençol bagunçado. Daí por diante era sempre assim. Porém, o meu pai e a minha madrasta começaram novamente a ir ver os seus parentes e de novo eu tinha que ficar em casa com o fulaninho sozinha. Porém, nesses dias em que eu ficava com ele, comecei a reparar que algo estava errado com a sua reação comigo. Às vezes ele ficava insuportável, parecia que algo estava lhe incomodando ou ele estava vendo alguma coisa. Às vezes a sua maneira de me encarar me causava arrepios. E ele me encarava com um olhar sério, como se fosse de lado, só com o olhar, sabe? Mas não mexia a cabeça. Ficava com raiva de mim, ficava com raiva, e assim eu pensava que era eu que estava ficando maluca, de imaginar algo de errado com uma criança, né? Tipo algo maligno, sei lá. Mas só que ao passar do tempo, as coisas foram piorando. Numa noite, por volta de umas 7 da noite, o fulaninho tinha ido ao meu quarto e do nada ele caiu. E foi também como se algo tivesse empurrado ele da minha cama. Ele gritou, saiu chorando como se algo o incomodasse. Toda vez que entrava no meu quarto, era desse jeito. Quando eu fui olhar, não tinha nada, só os lençóis revirados e tudo jogado para um lado e para o outro. Tudo revirado e jogado de um lado para o outro. Num certo dia, por volta das 7 horas, novamente, meu pai e minha madrasta estavam de saída e, como de costume, eu ia ficar com o menino. Só que o fulaninho estava alterado. Parecia que tinha alguma coisa dentro dele, que ele não parava de chorar, de gritar bem alto. Nessa hora, tinham uns pastores orando lá fora e, no meio daquela gritaria, eles entraram na minha casa. Falaram que tinha algo errado em casa. Eu estranhei aquele tanto de gente na minha casa, mas o fulaninho continuava gritando sem parar, beliscando todo mundo. Ele ficou todo chato, chorando, se jogando, então o pastor pegou na sua cabeça para fazer uma oração. Nessa hora, ele ficou vermelho como eu nunca tinha visto. Meu pai estava tentando segurá-lo, mas ele ficava se jogando cada vez mais forte à medida que o pastor orava. Nessa hora, todos fecharam os olhos, mas eu já tinha visto suas reações nos dias anteriores e eu fiquei me sentindo estranha também. Bom, eu não fechei os olhos. Na sala, o pastor estava com a mão na cabeça do fulaninho e de repente o menino virou a cabeça já estou pensando que nem o exorcista, com um olhar encarnado, dando um sorriso de deboche, um sorriso estranho, que eu fiquei em estado de choque. Eu vi um palhaço dentro daquela criança. Era a visão. Eu vi um palhaço dentro dele. Ele ficava rindo e não parava de me olhar. Depois que terminaram a oração, o pastor tinha dito que tinha um espírito de palhaço nele, mas que já tinha saído.
Eu fiquei tão chocada com o que aconteceu que eu peguei todos os lençóis que eu comprei de palhaço e queimei tudo junto com os ursos, os brinquedos de palhaço que ele tinha também. Olha, eu não aguentei ver aquela coisa horrível. Eu fiquei tão pasma com aquela figura que eu vi que eu vivo com trauma de palhaços até hoje. Mas graças a Deus, depois disso, nunca mais vi nada. Mas, gente, como assim espírito de palhaço? O espírito, ele usou a forma de um palhaço para atormentar, veio junto com o lençol, mas eu careço de maiores explicações quanto a esse lance de palhaço. Se alguém puder me explicar aqui nos comentários, mandar e-mail, manda por favor, porque eu fico assim, um palhaço possuir, palhaço vir com... O que é isso? São espíritos que usam dessa forma para assustar as pessoas? Vamos lá. E o relato de hoje é este daqui. Cuidado com a inveja, meu amigo. Ela pode te causar problemas sérios. Faltou acento aqui, ainda não coloquei acento, mas vamos lá. É uma moça, acho que nos conta, uma moça. Olá, Ana e todos do canal Assombrado. Me chamo Fulana e o relato que venho contar aqui hoje aconteceu com a minha tia, irmã da minha mãe. Se houver nomes, já estarão trocados. Bom, agora quem conta o relato para vocês é a minha mãe. Então, beleza. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Ela falou que os nomes estão trocados. Já. Tá tão assim que eu não tô nem percebendo mais já que eu tô lendo que os nomes estão trocados. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Rita hoje tem 60 e poucos anos. Na época do acontecido, ela tinha 15 anos. Tinha acabado de completar seus 15 anos e era uma menina normal. Ela trabalhava, estudava. Nessa época, fomos morar no Jardim Esperança, pois o meu pai teria alugado uma casa nesse local. Era uma casa muito bonita e grande, pois éramos uma família muito grande e ainda somos, né? Éramos uma leva de 11 irmãos. Nessa casa tinha 3 quartos, pois tinha mais meninas. Tinha 3 quartos, pois tinha mais meninas. Também um corredor grande, tinha a sala lá na frente e a casinha. E a cozinha. Casinha, eu que tô doida agora. E a cozinha gigante. E um corredor, onde tinha os quartos, que seria de um lado, e do outro os 3 quartos. E um corredor onde continha os quartos. E um corredor onde continha os quartos, que seria de um lado e do outro os 3 quartos. Eu não entendi. Era uma casa de esquina. Bom, a Rita fez muita amizade. Ela sempre foi de conversa. Ela sempre foi de conversar com todo mundo. Sempre fez amizade com muita facilidade. Mas a partir do momento que fomos morar lá, as meninas lá, elas não eram muito amigáveis, não, pois a Rita era muito bonita. E na época chamava muito a atenção. Ela tinha um cabelo preto, a pele clara e adorava se maquiar e se arrumar toda. Rita fez amizade com uma família, que no caso seria a mãe Maria, com as suas 2 filhas e seu filho Gerson. Por conta da sua amizade com essa família, ela ia todo dia de tarde tomar ali um chimarrão. Gerson era muito mais velho que Rita. Enquanto Rita tinha 15 anos, ele teria lá os seus 22, 23 anos. Então ele era bem mais velho que ela. Ana, eu tô contando esses detalhes pois é crucial no relato. Mas a amizade era normal, ninguém imaginava nada demais. Porém, esse Gerson tinha uma menina que era apaixonada nele e tinha muitos ciúmes da Rita. Porém, até então nunca ninguém havia imaginado qualquer coisa, pois Rita nunca quis namorar com ele. Depois de um certo tempo, ele começou a dar em cima dela e querer namorar com ela, porém Rita nunca quis nada com ele. Quando de repente, ela começou a ficar doente, a Rita. Mas era uma doença estranha, pois ela relatava várias dores de cabeça e do nada.
Eu ia para a escola normal, minha mãe sempre estava em... Eu ia para a escola normal, mãe sempre estava em casa. Ou ela ia para a escola normal, não sei, a mãe sempre estava em casa, porém o pai chegava em casa do nada. Chegava... Quem que aconteceu? Peraí que eu tô perdida. Isso aconteceu muito tempo atrás. Rita hoje tem 60 e poucos anos, na época da Constituição. E quem é a Rita? Que é amiga, é mãe? Ah, tia, era irmã. Ah, entendi. Aconteceu com a minha tia, irmã da minha mãe. Eu que tô voando aqui, gente. Desculpa. Então, beleza. Por isso é a mãe dela contando, falando da Rita, que era irmã dela. Tá. Eu ia pra escola normal. Minha mãe sempre estava em casa. Porém, o meu pai chegava em casa do nada. Chegava em casa do nada? Chegávamos da escola, o pai já estava em casa. Todos levávamos um susto, pois o pai chegava, a mãe chamava já o pai, pois a Rita começava a gritar e se debater nas paredes. Então o pai começou a fechar ela no quarto, pois isso começou a acontecer todos os dias. E então a mãe levou ela no médico. Eles não sabiam o que ela tinha. A mãe foi até com o pai. A mãe falou até com o padre sobre isso, pois sempre fomos uma família bem católica. Então passamos a dormir no quarto dos nossos pais para... Gente, o corretor aqui tá tenso. Então passamos a dormir no quarto dos nossos pais, pois não queríamos, acho que, entrar no nosso quarto. Então dormia as meninas no chão, o pai e a mãe na cama, porque a Rita passou a ficar sozinha no quarto. Os nossos pais não nos deixavam ver a Rita. Rita se machucava muito porque ficava se jogando na porta, no chão, nas paredes. A mãe teve que tirar todas as coisas do quarto dela e passou a dar vários calmantes para ela não se machucar mais. Ouvíamos ela se jogando na porta, querendo sair, mas Rita não falava mais nem coisa com coisa. Para falar a verdade, ela quase nem falava mesmo. Ela só se jogava e se machucava. Não chegava a vê-la diretamente. Eu via quando a mãe abria a porta do quarto para levar comida para ela. A mãe vivia chorando, pois queria ajudar a Rita e nem sabia como, não sabia como. Ah, detalhe, Ana, esse Gerson sempre ia até lá para ajudar minha avó com a minha tia. Ele e a sua mãe. Agora voltando ao relato. Bom, então um padre aconselhou levá-la num espírita para ver se poderiam ajudá-la. Então a mãe levou ela em outra cidade onde teria um senhor espírita que poderia ajudar. A mãe... a mãe pegou Rita junto com uma comadre e foram até esse senhor. Quando chegaram lá e foram conversar com esse homem a respeito de por que elas foram procurá-lo, ele alegou que já sabia de tudo, pois a sua secretária já sabia que ela ia lá com a sua filha e que precisava de ajuda. Minha mãe levou um susto. Então o senhor chamou uma mulher e falaram que estavam esperando por ela, pois já sabiam que Rita precisava de ajuda. Então eles a colocaram em uma mesa branca. O que sabemos foi que o senhor falou que não era para a mãe ficar com medo, que eles iam conversar com ela, e aí eu descobri o que estava acontecendo. E então descobriram o que estava acontecendo, não sei. E o que acontece... acontecesse o que acontecesse, era para a mãe ficar bem quietinha e confiar que ia dar tudo certo. A mãe viu tudo e alega que viu a Rita falar com outra voz. Ela dava gargalhadas e logo após chorava. Bom, quando tudo terminou, aquele senhor falou para minha mãe o seguinte: olha, dona Cidinha, a senhora vai levar sua filha e ela não vai lembrar de nada disso que aconteceu aqui. Ela nunca vai lembrar, ao decorrer da vida dela, o que aconteceu aqui. Ela irá esquecer totalmente e isso nunca mais irá incomodá-la. Então a minha mãe perguntou o que aconteceu, o que ela tinha.
E o Senhor contou que Rita tinha 3 espíritos que colocaram nela. A sua filha, há um bom tempo, emprestou... A Rita, no caso, é isso? Ah, é o homem ainda falando para a mãe dela. Sua filha, Rita, há um tempo atrás, emprestou uma roupa para uma pessoa. E essa pessoa fez uma maldade com sua filha. Só que essa pessoa vai devolver em mãos para a senhora essa roupa. E sua filha vai melhorar depois disso. A partir do momento que pegar a roupa de volta, ela vai melhorar. Então a mãe perguntou quem era essa pessoa que ela queria ir lá pegar a roupa. E o Senhor disse que não precisava ir até essa pessoa pegar a roupa, pois essa pessoa, ela mesma, iria entregar a roupa em mãos. E então completou que Rita estava possuída por 3 espíritos. Um era um assassino que não queria ir embora de jeito nenhum, que seria esse espírito que judiava da Rita. Os outros 2 eram do bem. E que ela poderia ficar tranquila porque a Rita voltaria ao normal. Como assim bota 2 espíritos bons? Enfim. Quando a mãe voltou para casa, a Rita já voltou dormindo, normal no carro. Quando chegou em casa, deitou em sua cama e dormiu até o outro dia. Foi então que 7 dias se passaram certinho do dia em que a mãe foi naquele homem lá no benzedor, que curou a Rita, entre aspas. Uma moça bateu na porta da Cidinha. Ela nem lembrava mais disso, foi 7 dias depois, ela nem lembrava mais. Então foi atender, tinha uma menina que ela já conhecia. E levou um susto, pois não sabia o que a moça queria. Então ela perguntou, né, o que você quer? E ela respondeu que ela estava ali para entregar uma saia que a Rita tinha emprestado para ela. E a partir do momento que a mãe pegou a saia e a queimou, dali em diante Rita melhorou mais ainda. E ela conseguiu um emprego, retomou os estudos, tudo como se nada tivesse acontecido. A única coisa que perguntaram foi por que não foi para o colégio. A única coisa que a menina perguntou foi por que a Rita não foi mais para o colégio. E a mãe respondeu que ela tinha pego uma gripe muito forte. Então, lá na mãe, ela pediu para ninguém nunca mais tocar no assunto e esquecer disso. Rita voltou ao normal, mas até hoje não tem Rita voltou ao normal, mas até hoje tem um pequeno desequilíbrio. Ela é meio avoada. Bom, e essa menina que emprestou a saia, ela era apaixonada pelo Gerson. Então ela tinha muitos ciúmes da Rita, porque a Rita era muito bonita, só isso. E o Gerson também queria namorar com ela. A mãe dessa menina era conhecida como uma bruxa, pois vivia fazendo várias macumbas. Bom, ela ainda acabou casando com esse Gerson e teve 3 filhos. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Peço desculpas se faltou algo, pois como faz muito tempo que a minha mãe... que minha mãe viveu isso, acho que é isso, ela não lembra de muitos detalhes. Muitas coisas eram contadas pela minha avó. Peço desculpas pelos erros de português, fico feliz por ler. Um beijo em você e na sua família, te admiro muito. Tchau. Tchau, muito obrigada pela sua história. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Realmente, a pessoa foi lá fazer coitada da moça, mais uma vez, moça não tinha nada a ver com a situação, tipo, ela nem tava afim do cara, e a outra foi lá só porque ela é bonita, né, e o cara tava afim dela, tipo, gente do céu. Tá, ela casou com ele, mas será que tá tudo bem mesmo? Ficou tudo bem? Casou naturalmente? Casou por amarração? Vai saber, né, com essas pessoas aí, a gente não sabe direito, mas ainda bem que foi no Senhor lá há tempo, porque senão, gente, que situação feia, hein? O guardião, vou começar. Eu acho que eu tô com fome, viu? Vamos lá.
O Guardião. É uma moça que conta o relato, tá? Bom, estou mandando este relato para você que foi contado pela minha mãe, mas estávamos todos juntos no passeio. Todo mês de janeiro temos o costume de fazer um passeio, pois são as nossas férias em família. Essas férias foram em 2014. Vamos sempre para uma praia que gostamos muito no sul do país, Guaratuba, no Paraná. Sempre ficamos em uma pousada que já frequentamos há muito tempo e nos tornamos amigos da família, no qual são a família que são o qual são donos do estabelecimento. Desde a primeira vez que lá estivemos, vamos visitar uma santa que fica em um morro e diz a lenda local que quem tomar a água de sua fonte volta sempre. Aquele lugar era usado para fazer trabalhos. Acho que magia, essas coisas. Pois havia comidas, fotos e muitas outras coisas ali. Deve ser verdade, pois fomos anos seguidos. Bom, acho que eles beberam a água e continuaram indo sempre. Na penúltima vez que estivemos lá, fomos visitar a santa e fiquei maravilhada com a beleza das floreiras. Estavam lindas, coloridas. Então eu queria porque queria uma foto daquelas flores tão maravilhosas. Meu marido falava: "Para que você quer foto?" E eu disse: "Tá tudo tão lindo." E fui tentar tirar a foto, mas não consegui. Então meu marido, daquele jeito que é só dele, disse: "Deixe isso para lá, para que tirar foto?" Então fomos pro carro, mas eu queria uma foto daquela floreira. Caramba! Então um amigo que estava conosco falou: "Eu vou tirar." E aí ele desceu do carro, foi até a floreira e nada da máquina dele ligar. A máquina desligava. Voltou pro carro e falou: "Acho que acabou a pilha." Bateu a foto dentro do carro e a máquina funcionou. Aí a minha filha falou: "Eu tiro, vocês não sabem tirar foto." Foi tirar a foto e a máquina desligou. Ela disse: "A pilha acabou mesmo." Chegou dentro do carro, virou a máquina para um paredão que tinha ao lado e a máquina bateu a foto. Meu marido falou: "Vocês são burros, não conseguem tirar uma foto?" Foi e a máquina desligou. Voltou para o carro e disse: "Acabou a pilha, vamos embora." Então eu falei: "Não, eu quero essa foto." Tentava tirar foto lá e a máquina desligava. Não tirava foto. Aí todos começaram a gritar comigo de dentro do carro que era para eu sair dali imediatamente. Cheguei no carro e os três diziam ter um homem atrás de mim com uma faca e começaram a me chamar de burra. Eu dizia: "Mas não tem ninguém, eu não vi ninguém." E meu marido disse: "Entra, vamos embora." Quando estávamos indo para a pousada, a irmã do meu marido, que também estava na praia, ligou para que nós a encontrássemos. Nos encontramos, tiramos um monte de fotos, nos divertimos muito. Já era tarde e resolvemos ir embora. Quando chegamos no carro, um olhou para o outro e eu falei: "Como tiramos tantas fotos se não tinha mais pilha na máquina?" Chegamos da pousada e eu e minha filha corremos para a casa da dona do lugar e contamos o que tinha acontecido para ela, que respondeu: "Quem cuida do jardim não permitiu que tirassem a foto." Aí, mas como assim? E aí ela respondeu: "Ali muitas pessoas levam os seus sofrimentos e é um lugar protegido. E quem cuidava das flores não deu autorização para que as tirassem." Fomos para nossa casa dentro da pousada, jantamos, ficamos na frente da pousada sentados do lado do muro que tinha um banco, conversando até tarde. Quando fui dormir, comecei a sentir um medo do qual nunca tinha sentido antes, pois conseguia naquela hora visualizar que alguém realmente desligava a máquina. Naquela noite não consegui dormir. Falamos de voltar lá, mas estava chovendo muito naquela época e acabamos vindo para nossa casa e não fomos. Quando chegamos em nossa cidade, Presidente Prudente, em São Paulo, tinha uma prima de São Paulo na casa de minha mãe, que morava na frente da nossa casa. Como eles possuem várias chácaras de flores, comecei a contar da beleza das flores que tinha em uma santa onde nós estávamos e o que tinha acontecido. E aí ela falou: "Bom, era impossível estas flores estarem tão bonitas, pois essa época chuvosa é impossível. Ela é muito religiosa e falou que não tive permissão para tirar a foto, como a dona da pousada já havia dito."
Voltamos para lá mais uma vez depois do ocorrido. Passamos do lado, mas ninguém quis voltar lá. Quem era o homem com a faca? E por que eu não o vi? Isso foi um grande mistério. Observação. Fiz a montagem de como ocorreu os fatos para enviar junto, mas as imagens desapareciam. Talvez você também não as receba. Mas antes de descrever o relato, fui pôr a roupa no varal e pedi permissão para que eu pudesse escrever este relato. Respeito. Não sei o que é, nem quem é, mas para conseguir aquele jardim tão maravilhoso, deveria ser algo muito bom, pois era realmente muito lindo. Beijos, amamos vocês. Vamos desligar o celular, o barulho. Pera aí, então. Aqui, ó, ela fez uma montagem, não, ela colocou as fotos aqui, ó, vou mostrar para vocês, explicando tudo certinho, ó. Essa é a máquina, tá vendo? A máquina aqui, ela falou aqui, ó, tá escrito desligada, é isso? Ou desligava? Aqui que desligava, não ligava, não sei. Essa é a máquina. Não sei que máquina que é. Não é TechPix. Bom, aí aqui ela fez... Acho que é essa foto, mas conseguiu tirar a foto ou não? Ó. Não dá pra ver o rosto da pessoa. Não dá pra ver. Mas essa é a foto. Acho que é a foto. Aí aqui ela fez um esqueminha, ó. Estas 3 floreiras tinham 70 centímetros de altura. As flores estavam lindas. Acho que é o seguinte, aqui era o altar e ela queria tirar foto das floreiras que estavam nessa posição aqui. Tá vendo? Estavam nessa posição. E aí, o quadrado é simbolizando onde estávamos para tirar as fotos. O carro é para mostrar onde estacionamos. Então, eles estacionaram o carro. Cadê? Eles estacionaram o carro aqui. E aí um descia do carro e ia aqui para tentar tirar foto. E não funcionava. Aí voltava pro carro, funcionava. Voltava para cá para tirar foto dessas flores e não funcionava. Aí eu acho que aqui é uma foto do local, né? Mas ela queria tirar foto daqui que não conseguiu, é isso? Mas peraí, aí... Olha só, ela falou aqui, ó, fiz a montagem de como ocorreu os fatos para enviar junto, mas as imagens desapareciam. Talvez você também não as receba. Mas antes de descrever o relato, fui pôr a roupa no varal e pedi permissão para que eu pudesse escrever esse relato. Olha só, uma coisa interessante aqui, eu não tinha lido. Mas a hora que eu abri, primeiro eu abri no e-mail o documento, não abriu. Não consegui ver no e-mail. Aí eu fiz o download, baixei para ver no computador. Aí a hora que eu abri o documento no Word, bichou tudo. Ficou tudo cortando, aparecia metade da foto, não aparecia o resto, e tudo cortado. Aí começou a dar o que o Word não estava respondendo e começou a piscar tudo. Falei, Matheus, tá dando problema. Aí fechei um computador, abri no outro, abri o documento, fiz o download, abri, começou de novo a cortar o documento do Word. Eu falei, Matheus, eu acho que o documento veio bichado, sei lá, algo do tipo. Aí falou, imprime de vez. Aí imprimi essas folhas aqui. Aí imprimiu, eu acho que é só isso que veio mesmo no relato. Não sei, será que é alguma coisa a ver? Não abri o documento no e-mail e quando fiz o download ficou cortando tudo lá, dá até erro no Word, tive que fechar, mas imprimiu. Bom, não sei. Mas o que aí? Alguma coisa não deixou tirar foto das flores, então? Um homem com faca atrás? Então tem um guardião, a moça da pousada disse que esse lugar tem um guardião lá que... Mas sobrou um cachorro aqui dentro, aí assustei, escutei o negócio, mas o rabinho tá aqui. Alguém já foi para esse lugar, sabe onde é? Tem alguma história de lá? Próximo relato, Comadre Fulozinha. Oi, Ana, tudo bem? Vou contar um relato da minha mãe que recentemente me voltou à memória. Tenho 27 anos e moro no Rio Grande do Sul, a uns 300 quilômetros de Porto Alegre.
não terá nomes no relato. É uma moça, tá? Que nos conta. Bom, a minha mãe morou no interior até os 19 anos de idade. Hoje ela está com 65, então já faz algum tempo. Ela sempre contava histórias sobre lobisomens, bruxas e bolas de fogo que flutuavam sobre o campo. Confesso que sempre fui muito cética e nunca acreditei muito nessas histórias, embora soubesse que minha mãe não mentiria. Eu sempre achei que... E embora soubesse que minha mãe nunca mentiria, sempre achei que teria uma explicação lógica para aquilo. Recentemente vi um vídeo no Instagram de uma mulher que mostrava as crinas do cavalo trançadas e ela dizia que era a comadre Fulozinha que fazia as tranças. Isso me lembrou uma história que a minha mãe contou e decidi pesquisar sobre isso. Li os comentários do vídeo e muitas pessoas relataram a mesma coisa. Então comecei a pensar que poderia ser verdade. Será mesmo que existe uma entidade que faria essas coisas? Bom, minha mãe contava que em algumas noites, durante a madrugada, os cavalos começavam a correr desesperadamente pelo campo. A relinchar e eles corriam pelo campo a relinchar e se ouviam algumas risadas de mulheres. Meus avós já falavam, são as bruxas, e nem saíam para a rua, pois já estavam acostumados. Aqui no sul não conhecemos por comadre Fulozinha, e sim por bruxa. No dia seguinte, quando amanhecia, a minha mãe dizia que os cavalos estavam com as crinas todas trançadas e era quase impossível desfazer aquelas tranças. Algumas vezes as colas dos animais... As colas? Colas? Algumas vezes as colas dos animais também estavam trançadas. O que é cola, gente? O rabo? Eles tinham que cortar, pois não conseguiam desfazer. Ela dizia que as bruxas faziam isso para usar de rédea e andar nos cavalos durante a noite. Naquela época, a luz era com lampião e não havia lanternas, então ela nunca conseguia ver uma bruxa, pois era muito escuro, mas dava para ouvir as risadas. Já ouvi pessoas falando que são morcegos que se agarram nas crinas para morder os cavalos, mas a minha mãe diz que não havia mordidas nem machucados nos animais. Então, Ana, o que você acha? Será que existe mesmo essa entidade? Um beijo e adoro seus vídeos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, para as bandas de cá, aqui no interior, do Sudeste, acho, não sei, interior de São Paulo, pelo menos... minha mãe já presenciou essas tranças nas crinas dos cavalos, só que aqui dizem que é o Saci que faz isso. É a mesma coisa, os cavalos se agitam durante a madrugada, correm, relincham e no dia seguinte você vai lá ver e eles estão com as tranças. Sim, algumas pessoas dizem que são os morcegos, que eles grudam ali na crina do cavalo, dão uma picadinha ali no cavalo, o sangue vai escorrer para eles lamberem. E eu não sei se essa mordidinha deles chega a deixar algum machucado. Não sei se é assim bastante perceptível, enfim. Mas dizem que enquanto eles vão, acho que sugando, eles vão emaranhando assim com as patinhas o cabelo do cavalo, a crina do cavalo. Só que daí viraria meio que um emaranhado mesmo. Só que a minha mãe relata que eram tranças. Não era um emaranhado, eram tranças. E diziam que era o Saci. Agora, essas tranças acontecem, né? Em vários cavalos por aí. E no caso dela, aí no Rio Grande do Sul, é isso? Diziam que era a comadre Fulozinha ou as bruxas. E ela ainda escutava risadas. Minha mãe não fala de risadas, não. Mas eles escutavam risadas? Ai, gente, eu não duvido de nada, não. Não sei, tinha que ter... E hoje não acontece, mas não. Quem aí tem cavalo? Quem aí tem cavalo? Tem os cavalos, cria cavalo? Me fala. Aí, acontece ainda as tranças nos cavalos? Conta pra gente. Hoje em dia a gente pode fazer o quê? Instalar câmeras de segurança no pasto. Sei lá, em algum lugar aí. Não dá pra colocar uma câmera de segurança? Pra gente poder ver quem tem cavalo aí, se essas tranças acontecem, o que acontece, como que são trançados os cabelos, as crinas dos cavalos, né? E se
atualmente, hoje em dia, alguém já presenciou ou presencia isso? Conta aqui pra gente. Ou sabe de alguma coisa a mais, né? Quem convive com isso, né? Que tá ali todos os dias, tratando, cuidando dos cavalos, presenciando alguma coisa assim, pode falar. O que eu acho que pode acontecer são as duas coisas. Sim, o morcego pode dar aquela emaranhada no cabelo, pode ser que isso aconteça também. Eu não sei, eu não tô ali, nunca presenciei, não cuido de cavalo, eu não sei. Mas não duvido que as tranças também ocorram, entendeu? Uma coisa diferente da outra, as duas coisas acontecendo ali, né? E contem aí vocês. Bom, então, dito isso, né, não se esqueçam do like, de visitar a nossa loja, vamos ao relato de hoje, que é a mulher da boca murcha. Como é que é a boca murcha? Sim? Vamos lá. Boa noite, Anne e Matheus. Boa noite, amigos assombrados. Ou bom dia. Acompanho o canal há uns 4 anos e adoro os relatos de Maledite e de Sete Além. Admiro muito o trabalho de vocês. Muito obrigada. No relato não haverá nomes. O meu nome é Fulano, tenho 25 anos. O que vou relatar aconteceu comigo no ano de 2014, quando eu tinha 19 anos. Eu trabalhava em um supermercado como repositor, e se não me falha a memória, era véspera de feriado prolongado. Naquele dia eu havia trabalhado bastante, foi um dia bem agitado no trabalho, e eu havia saído tarde do serviço. Não havia dado tempo de ir em casa jantar, então fui direto para a aula, onde eu fazia um curso técnico no período da noite. Quando cheguei em casa, perto das 10h30 da noite, minha mãe me avisou que havia feito uma torta de frango com requeijão, que eu adoro. Nossa, deve ser bom mesmo. Ela havia guardado um bom pedaço para mim e Oh, meu Deus, ele escreveu certinho, eu que tô bugada aqui. Ela havia guardado um bom pedaço para mim em um pote plástico na geladeira. Eu estava faminto. É muito boa a torta e o empadão de frango que ela faz. Ai, cara, para de falar que já tá me dando fome. Ana, quando a minha mãe fazia essas tortas de liquidificador, ela fazia logo 2 formas, porque queria que todos em casa comessem até ficarmos satisfeitos. Isso que em casa éramos só 4 pessoas. Aliás, minha mãe é sempre exagerada, sempre fez e ainda faz muita comida para que a gente coma à vontade e ainda para que sobre, para levarmos nas marmitas para o trabalho no outro dia. É italiana? Nessa época eu estava bem acima do meu peso ideal. Aliás, todo mundo lá em casa estava bem fortinho. Enfim, fiz um suco em pó instantâneo, aqueles que é só misturar 1 litro de água e tá feito. Então, esses mesmos, sabe? Peguei uma jarra de plástico, coloquei água e gelo, misturei o conteúdo do pozinho, peguei meu pequeno lanchinho, entre aspas, esquentei no micro-ondas, tipo aquela naca de torta desse tamanho, né? Esquentei no micro-ondas, me sentei no sofá, liguei a TV somente para fazer claridade e som na sala. Eu tenho mania de ligar a TV mesmo que eu fique sentado só mexendo no celular. Bom, terminei de comer, bebi um copo de suco, deixei o pote plástico com restos da torta e suco em cima da mesa do computador e segui tranquilamente mexendo no celular. Todos em casa já estavam dormindo. Minha mãe detesta que alguém de casa coma alguma coisa sentado no sofá, porque daí começa o discurso. Tem mesa pra quê? Já vai comer empoleirado, igual galinha em cima do sofá? Olha o chiqueiro que tá esse sofá. Depois sou eu que limpo. Você e seu irmão não sabem ter zelo por nada. E por aí vai, tá? Coisas de mãe, né? Bom, de repente, levantei a cabeça e vi uma velha. Levantei a cabeça e vi uma velha magrela, corcunda, sentada na cadeira do computador ao lado do sofá,
comendo os restos da minha torta. Parecia que ela estava com muita fome. Ela usava roupas rasgadas, usava tipo um chale marrom de tricô, todo velho, estrupiado. Ela fedia a cachorro molhado. Era careca, tinha só uns fiapos de cabelo amarelado no meio da cabeça. Também tinha a pele toda enrugada e manchada. Era desgraça aqui, ó. Eu reconheci que era uma mulher porque ela usava um batom cor-de-rosa por volta da boca toda borrada. Usava batom ainda? Usava batom rosa por volta da boca toda borrada. Ana, ela não tinha dentes, nem em cima nem embaixo. Ela tinha uma boca murcha, mole, sabe? Um queixo bem pequeno e os olhos verdes. Mas não eram verdes normais, era um verde forte. Os olhos dela pareciam duas esmeraldas. Não tinha pupila, não tinha íris, eram como dois vidros verdes, meio saltados assim para fora, esbugalhados e brilhantes. Ai, era um... Mas o mais assustador era o barulho que ela fazia comendo com aquela boca sem dente, imagina. Era um barulho de mastigação, mexendo a língua e chupando seus próprios dedos. Tinha resto de frango nos cantos da boca, misturado com aquele batom todo borrado, Senhor amado. Ela me olhava fixamente, bem nos meus olhos, enquanto mexia a boca e arrotava. Ana, era assustador. De repente, no susto, eu acordei. Eu estava deitado no sofá, tendo sintomas de refluxo gastroesofágico. Sabe aquele que parece que a comida vai e volta, sabe? Respirei fundo, olhei em volta, tentei me acalmar e percebi que eu havia pegado no sono. A TV continuava ligada e o meu celular estava caído do meu lado. Tudo aquilo era um sonho. Eu acho que eu dormi de exaustão. Olhei em volta, não tinha ninguém. Só o pote de plástico com restos da torta e do suco em cima da mesa do computador. Fui até a cozinha, tomei um antiácido, lavei as vasilhas da mãe, né? Se não já viu. Ainda estava me sentindo mal do estômago, então esperei uns minutos até o remédio fazer um efeito, fui tomar um banho e naquele momento já era quase 1h da manhã. Demorei para conseguir dormir de novo. No outro dia, ainda meio zureta e confuso, levantei cedo para trabalhar e no café da manhã comentei com a minha mãe o sonho que eu havia tido. Bom, não preciso dizer que levei uma bronca aquela hora da manhã já, né? Eu, mal-humorado por não ter dormido direito, só fiquei ouvindo minha mãe tentando explicar o meu pesadelo. Ó, com direito a trovão, hein? Primeiro, porque eu cheguei em casa com a roupa de trabalho e não fui logo tomar um banho, para, segundo ela, tirar a nhaca da rua. Um copo do Star Wars. Não vi. 7 além. Primeiro ela brigou comigo porque eu cheguei em casa com a roupa do trabalho e não fui logo tomar um banho para, segundo ela, tirar a nhaca da rua. Não sei exatamente o que seja nhaca de rua. É tipo assim, aquela, tipo, ai, tô com uma nhaca, sei lá, tipo uma energia pesada, talvez. Eu também falo, ai, tô com uma nhaca, no sentido de tô meio blá, meio... ou, ai, vou tomar um banho pra tirar essa nhaca do corpo. É tipo é uma coisa assim, pra gente se limpar, tanto fisicamente quanto acho que energeticamente, algo assim. Bom, segundo ela brigou comigo, né? Foi porque eu comi demais sentado no sofá e que lá não era lugar de comer, já que tinha mesa em casa. Já me imaginei como uma galinha empoleirada no sofá, né? Terceiro, foi por causa do resto de comida que havia ficado por ali. Talvez aquilo tenha atraído alguma entidade ou espírito.
Pelo que eu acompanho nos relatos, alguns espíritos baixos aparecem quando existem restos de comida ou louça suja, não é? Eu já vi uns relatos assim também. Bom, até hoje eu não sei se foi um sonho ou se foi uma visão. Para mim, até hoje, isso tudo é bem confuso. Já pensei até que esse ser possa ter materializado os sintomas que eu mesmo estava sentindo no estômago por ter comido àquela hora da noite. Ou será que foi a materialização do espírito da gula? Bom, nunca mais sonhei com a velha da boca murcha. E atualmente procuro ter hábitos mais saudáveis e mais agradáveis para evitar o sobrepeso e as crises de refluxo também. Inclusive, já emagreci por volta de 20 quilos só com mudanças de hábitos. Parabéns, não é fácil, hein? Obrigada por ler meu relato, espero que tenham gostado. Um abraço a todos os fãs do canal. Muito obrigada, um beijo para você. Olha, eu acho que muitas vezes a gente pensa que é sonho algumas coisas, mas assim, sim, existem os sonhos, mas eu acho que quando a gente está no mesmo lugar que a gente realmente está, quando a gente vê o ambiente realmente que é ali, e, olha, a academia. Enfim, aquilo pode ser uma projeção astral. Por exemplo, você não estaria apenas sonhando, mas o seu espírito saiu do corpo. Então você ali agora estava hábil a ver o mundo astral. E esse ser talvez esteja agindo no mundo astral, seja um ser do mundo astral. Como aquele outro relato da moça que eles deixaram os restos de pizza na cozinha, ficaram com preguiça de arrumar e lavar toda aquela louça, né, naquele dia, só organizaram a louça ali, deixaram os restos das pizzas nas caixas ali e foram dormir. E a menina acordou, desceu pela escada, na mesma casa, no mesmo ambiente. Quando chegou lá embaixo, no pé da escada, viu duas crianças que pulavam da mesa pra parede, feito macacos, e comiam a pizza e olhavam para ela assim, de uma forma muito esquisita, e ela ficou tipo, que é isso? E eles estavam comendo e mexendo na cozinha e fazendo barulho, e ela voltou pro quarto dela, enfim, aí ela acordou, tipo, foi um sonho. Ou seja, ela viu isso no astral, porém a irmã dela diz que num certo momento acordou com barulhos na cozinha. Então uma coisa corroborou com outra, sabe? Eu acredito nesse lance, que às vezes a gente acha que é sonho, mas na verdade a gente dorme e acaba saindo... Onde você vai? Hã? Perdi a noção do tempo aqui. Tchau. Beijo, boa academia. E a Rolissa? A Rolissa fica pra fora, porque se ela ficar aqui, vai dar 2 segundos, ela vai estar choramingando na porta pra sair. E se ela ficar fora, ela vai latir que nem doida lá na frente. Então, enfim, eu acredito... O que eu acredito que aconteceu? Que você dormiu e saiu do corpo. E você viu esse ser que realmente estava lá, só que no astral. Então, pode... Assim como talvez... Eu não sei, mas eu já ouvi dizer que tem os... Alguém falou que quiumba? Não sei, uns espíritos. Eu não sei direito, gente. Mas os espíritos que vão atrás de resto de comida que a gente deixa em cima de qualquer lugar. Enfim, sujeira. Tem o espírito também que fica ali. Uns espíritos, uns não sei o que fica em lugar bagunçado, tá? Você não mantém o seu quarto arrumado? Fica com roupa caída pro chão, toalha, bagunça, sujeira, tudo amontoado? Saiba que, segundo algumas, não digo nem religiões ou crenças, não sei, dizem que isso atrai espíritos ali, assim como um resto de comida largado ali atrai também, entendeu? Guarda, põe no potinho, guarda na geladeira de novo. É quase que como uma falta de respeito à comida, talvez.
Eu não sei, mas sei que eu tenho esses seres. Assim como eu também já vi o Povo das Sombras, foi nesse sentido. Que pode ser um sonho. Eu não tava com o olho físico aberto, mas eu tava no mesmo local. É como se eu acordasse 2 vezes. Então, primeiro a gente tá deitado, tá sonhando, mas o corpo tá fora, sabe? Então, você vê aquele ser que tá ali, naquele mesmo lugar, só que ele tá ali no astral. Se você acordar de novo, você vai acordar no mesmo lugar, só que no físico. E aí você não vai ver mais nada, porque aquele ser está no astral. E no astral existem, eu acho que, N coisas bizarras. Eu lembro que um rapaz, uma vez que trabalhava com meu irmão, ele dizia que via... Pessoal, estou dizendo o que ele me disse, tá? Não tô julgando nem falando nada de ninguém. Mas ele disse pro meu irmão que ele via nas costas de pessoas fumantes, como se fossem lesmas. Imagina uma lesma gigante grudada nas costas da pessoa e essas lesmas se movimentavam assim, ó, tipo sugando para ela também a fumaça do cigarro, sabe? E elas eram escuras e elas ficavam grudadas nas costas dos fumantes. Aí meu irmão, tipo, estão no astral, mas estão aqui também, enfim, vocês entenderam? Não sei. Se alguém souber mais a respeito disso, pode deixar nos comentários, enfim, tá? Bom, espero que tenham gostado do relato, tá? Espero que ninguém mais veja a mulher da boca murcha, mas que passa um batonzinho, ó. Até a mulher da boca murcha passa um batom, Ana, e você não passa. Vamos lá, ó. Fiquei, ó, me senti afrontada pela mulher da boca murcha. Vamos lá, ó. Até ela comendo lá, rotando, tá lá com o batonzinho rosa. Tá borrado, mas passou, né? E você não passa nada. Aqui, ó. Pronto. Quer ficar pra trás da mulher da boca murcha, o quê? Bom, um beijo, pessoal. Fiquem ligados que logo mais tem mais relatos. Beijos e fui. Vamos para o último relato de hoje, que é este curtinho aqui. Peste. O nome do relato é Peste. Falando de coisa boa, agora veio esse daqui. Vamos lá, olá, me chamo Fulana, tenho 42 anos e moro no Espírito Santo. Vim até aqui contar uma história que não aconteceu comigo, mas com uma pessoa conhecida. O nome tá trocado, ok. Aconteceu com o pai da esposa do meu primo, o senhor Joaquim. Ele morava num lugar distante de tudo e de todos. Quando fui na casa dele para visitá-lo, eu fiquei boba de tão longe que era o lugar. Nós fomos de ônibus até um certo ponto e depois a pé. Parecia que nunca chegava. Mas, voltando à história, o senhor Joaquim falava peste o tempo todo. Tudo que acontecia, ele falava peste. Nesse dia, ele foi para a roça para trabalhar. Quando chegou a hora de cortar a lenha para levar para casa, o machado bateu num pau e acertou o pé dele. Então, ele xingou o machado de peste, xingou a madeira que ele cortava de peste e foi para casa. À noite, sua esposa foi arrumar a cama. Na roça, e antigamente, a turma dormia cedo. Senhor Joaquim estava no quarto, olhando sua esposa arrumando a cama para eles se deitarem, quando ouviu bater na porta. Então ele foi atender. Quando abriu a metade da porta, ele viu uma velha, com o cabelo todo bagunçado, com uma barriga grande. E de dentro dessa barriga saiu uma língua de fogo. Mas, gente, a língua de fogo passava na fresta da porta, tentando alcançá-lo. Ele empurrava a porta para fechar e a velha empurrava para entrar. E a velha falava: "Você me chamou, eu vim." Ele entrou em desespero e chamava pela esposa para ajudá-lo. Depois de alguns minutos na luta de fechar a porta, finalmente ele conseguiu fechar. Chegou no quarto todo suado, tremendo, apavorado, e foi falando com a esposa: "Eu te chamei várias vezes e você não foi me ajudar." E aí ela respondeu: "Eu não ouvi você chamar, não. Mas me fale, o que aconteceu?" E aí ele falou para ela:
E aí ela brigou com ele e falou que aquela velha era a peste que ele vivia chamando. Daquela noite pra frente, ele nunca mais falou esse nome. Beijos pra todos da sua família, em breve escreverei mais. Beijo pra você, obrigada. Então, é a peste, a desgraça, né? Esse povo aí são parecidas, né? Aquela velha do cabelo desgrenhado, né? Só que essa tinha uma barriga grande que saiu a língua de fogo da barriga que tentava... Gente, é tanta história que a gente escuta, né? Às vezes eu ficava pensando, né? Deve ser história que os mais velhos contam, né? Pra gente não ficar falando palavrão, pros mais novos ficarem com medo, né? Então, mas tem tanta história aqui que o pessoal fala e a descrição é mais ou menos do mesmo jeito, né? A velha da boca murcha, desgraça, peste, essas coisas. Fato é que esse tipo de palavra mesmo não é bom falar. Agora eu não sei se ela, né? Ela encarna num bicho desse daí e aparece. Mas no fim é bom até que apareça, porque daí a pessoa se põe no prumo ali e para de falar essas coisas ruins, que só atrai coisa ruim mesmo. Pronto, apareceu uma vez, aprendeu a lição, agora fica quieto. Muito bem, que apareça mais. Né? Se pra todo mundo começar a falar uns negócios, parecer uns bichos feios desse, consertava, né? Então, vou fazer uma passeata em prol da aparição de bicho feio. Fala, vamos lá. Às vezes eu penso assim, falo, gente, é anjo. Deve ser anjo que fala, vou aparecer, vou dar um susto. Porque tem gente que só funciona assim, não adianta você pedir, você falar. Falar, não fale isso. São coisas feias, coisas que não trazem coisa boa, não adianta. Mas na hora que tomar aí funciona. Então o anjo fala assim, vou me fazer de bicho feio aqui, ó, pra dar um sustinho. Aí conserta. É fato, não é que melhora a pessoa lá. Nunca mais falou, tá vendo? Pronto. Mas tem várias histórias desse tipo aqui, né? Da peste, da desgraça, da não sei o quê. E aí? Existe mesmo? Será que realmente se cria como se fosse uma tupa? Como se fosse uma forma de pensamento dessa... É a miséria, a peste, a desgraça. Esses, né, que mais assim que o pessoal fala e ela aparece como uma velha, boca murcha, magra, cabelo desgrenhado, né? Falando, e aí, você me chamou? Falei, também nada. Só tava aqui falando só. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se tem uma história pra contar, manda pra gente pelo e-mail relatos@assombrado.com.br. Se for comentar, que seja com respeito, por favor. E a gente se vê, então, no próximo relato, ok? Não se esqueçam da Caixa Assombrada Poder Indígena, Caixa de Novembro. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau. Minha alma gêmea. Olha lá, falando, né? Vamos ver esse daqui, minha alma gêmea. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana. Esperei muito para te ouvir me chamar de Fulana. Nomes trocados e vamos pro relato. Bom, o que eu vou contar para vocês aconteceu comigo entre 1988 e 1989. Eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 53. 17 anos, idade linda, que sentimos que o mundo inteiro foi feito para nós. Ai, como era bom. Mas enfim, nessa época, o meu irmão mais velho, Luciano, trabalhava como analista de sistema em uma usina de álcool na região de Ribeirão Preto, onde morávamos na época. O supervisor dele, Carlos, que apesar de ocupar um cargo de chefia em um setor muito importante da usina, era jovem, com apenas 26 anos. Assim, logo se tornaram bons amigos, pois meu irmão tinha 25 anos. Sendo assim, passou a frequentar a minha casa com muita frequência. Ele sempre deixou muito claro que tinha um certo interesse em mim, mas eu não, nada mesmo. Mas eu gostava da amizade dele, pois ele era bem divertido. Mas com o tempo, e graças à insistência dele, resolvi dar uma chance. Assim começamos um namoro, pois naquele tempo não tinha essa de ficar, não. Ou era namoro ou nada feito. Saudades desse tempo lindo. Bom, pouquíssimo tempo depois, acredite ou não, já estava completamente apaixonada por ele. Olha, foi incrível.
Logo fui pedida em noivado. Sim, Ana, noivar naquela época era uma etapa muito importante no relacionamento. Passando mais um pouco, o pedido de casamento veio. Que mágico! Parecia-se um conto de fadas. Resumindo, em menos de 2 anos, desde o início do namoro até o casamento, os nossos trajes para o enlace prontos. Nossos trajes para o enlace prontos, pois foram feitos por encomenda, mas o nosso final feliz estava longe de acontecer. Numa sexta-feira, ele, voltando do almoço, sofreu um acidente de moto. Naquela época, capacete não era obrigatório na cidade, somente na estrada. Depois de 3 dias em coma e uma cirurgia, ele não resistiu e nos deixou. Falar que o chão sumiu debaixo dos meus pés é pouco, mas eu não consigo até hoje descrever o que eu senti naquele momento. Parecia que era outra pessoa e não eu. Muito estranho. Bom, enfim, chegou o velório. Que fase dolorosa, Ana. Apesar de estar fora da realidade, no fundo eu sabia que tinha uma pessoa que jamais saberemos como era a dor dela. A mãe. Sim, Ana. Minha sogra tão amada, Dona Lourdes. Longe de mim comparar a minha dor com a dor dela. Nunca. Mas eu sabia que eu precisava ser forte para ajudá-la. E assim que eu entrei na sala do velório, ela me viu e direcionou o olhar para trás de mim, como se estivesse esperando alguém entrar comigo. Não entendi, mas assim que ela veio me abraçar aos prantos, disse ter certeza que ele entraria comigo, como fazíamos todas as vezes que íamos vê-la em casa. Triste, muito triste. Aí vem a madrugada. Pessoas indo embora, ficamos somente nós da família e pouquíssimos amigos. Esqueci de mencionar que ele tinha mais 2 irmãos, sendo ele o do meio. Com a madrugada avançando, o cansaço toma conta e nesse momento me lembro de sentar ao lado do caixão e apoiar a cabeça no próprio. Adormeci. Nessa hora lembro de levantar a cabeça e vê-lo entrando. Eu não entendi. Ele veio até mim e pegou minha mão, me levou na sala ao lado e sentamos, me segurando ainda na mão, e me disse: Amor, sei que você está confusa, mas eu vou ficar bem. Isso já está marcado para acontecer, mas preciso que você seja forte para ajudar e apoiar minha mãe, pois ela não vai suportar essa dor sem a sua ajuda. Eu lá meio ainda sem entender, ouvi o que ele disse e concordei. Nisso ele se levantou, me deu um beijo, que me lembro assim da sensação até hoje na testa, e acordei exatamente como eu estava antes, sentada ali do lado do caixão. E sim, Ana, que período difícil o luto, doloroso. A mãe dele nunca mais foi a mesma. Eu me refiz, me casei, tive filhos, mas não tenho receio em dizer que durante esses 34 longos anos que se passaram da morte dele, não passa um dia sequer que eu não lembre e pense nele. E sonho 2 vezes por ano com ele, no aniversário dele e no meu aniversário. Não falha, Ana. Sei que não tem nada de tão sobrenatural assim nesse relato, mas tenho certeza que Deus apressou o nosso amor, pois sabia que teríamos muito pouco tempo para vivê-lo. Mas foi intenso. E sei que nossa história não finalizou nessa vida. Vamos nos encontrar novamente. Eu tô certa disso. Obrigada, Ana, por contar uma parte da minha história de vida. De certa forma, escrevendo para você, revivi um pouco da nossa história. Triste, mas linda. E eu viveria tudo de novo, sem hesitar. Um beijo pra você, família e assombrados. Ai, gente, quanta história triste e bonita ao mesmo tempo, né? Que coisa. Mas então, falando dessa parte dela deitar ali no caixão naquele momento, pelo que eu entendo aqui,
ele veio buscar, não, ele deu uma voltinha ali com o espírito dela também, sabe? No astral. Então eles conversaram, ela realmente saiu do corpo, ele conversou com ela ali na outra sala, tudo, e aí ela voltou. Então isso realmente, na minha concepção, aconteceu, não no mundo físico, mas no astral ali, ele veio dar esse recado importantíssimo. Que já estava marcado para mim. Deus do céu. Né? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.